E aí, tudo bem? Você está no Tecnorama, a teoria dos heróis. E hoje vamos de HQ na íntegra para vocês. A nova HQ dos Eternos foi lançada em janeiro e nesse número 1 a gente tem algumas surpresas. Também algumas novidades e alguns retcons. Para variar, né? Mas fica aí que você vai entender. Se é novo no canal, chega mais. Aqui falamos sobre a Marvel cavando fundo para entender os quadrinhos, os filmes, as séries, e você não vai se arrepender. Preparados? Então, bora! Falar de Eternos é falar de retcon. E eu já contei meio que por cima já uns 6 retcons importantes em que eles estão envolvidos, incluindo esta HQ aqui, o Corvo Vermelho lá de 1940. Sim, a gente tá quase um século na frente no início deles, que se deu com este cara, Mercúrio. A primeira aparição dele foi em agosto daquele ano, e depois, em dezembro, Mercúrio deu as caras na primeira edição do Capitão América, mas com um nome diferente, Hurricane. E você sabe que este é Makkari, que teve seu terceiro retcon na visão de Jack Kirby lá em 1976. E sem contar os retcons dos Celestiais, olha, é muita história alterada. E essa nova HQ dos Eternos, adivinha? Você acha que ia perder a tradição? Que nada. Então se liga, porque a íntegra começa a partir de agora, e entre os diálogos eu vou pincelar para você algumas citações e comentários importantes também. E apesar do filme não seguir esta HQ, algumas visões podem ser bem próximas aqui. Esse lançamento não veio assim do nada, então pode considerar alguns retcons como sendo prováveis spoilers do filme. A capa principal do número 1 é muito boa, com a evolução do homem pelas eras, mas com uma atualização bem importante aqui. Essa inserção do astronauta é algo inédito pra gente e também nos remete a todo o avanço que estamos vivendo com a SpaceX, por exemplo. Eu gostei bastante disso. E já no primeiro quadrinho, Icarus acorda, e você já pode considerar esse o primeiro retcon dessa HQ. Os Eternos estavam mortos literalmente devido a Vingadores Volume 8. Se você não se lembra, a gente já falou disso por aqui. Acesse o card aqui em cima para você conhecer o Celestial Progenitor e como ele e os Celestiais nos criaram para sermos apenas cultivados. Pois é, super pesado. E os Eternos haviam morrido de morte morrida de verdade verdadeira. Veja só. Mas a gente está no setor de retcon da Marvel Comics e bora continuar que você vai entender. Ele abre os olhos e vive tudo de novo. Não se lembra de quantas vezes isso aconteceu. Na verdade, nem eu. Nós fazemos o que deve ser feito. Icarus, quais são os princípios? E Icarus diz: proteger os celestiais, proteger a máquina, corrigir os excessos deviantes. E a voz diz novamente: pelo menos nisso, tudo está como deve ser. E aí, pausa no Tecnorama. Tudo está como deve ser uma ova. Mais um retcon dos Eternos na cara dura. E aí a gente dá até uma desanimada, porque olha, quem protege os Celestiais são eles mesmos. Que mané Eternos. Mas deixa eu manter a minha calma por aqui, porque nos brinquedos vazados que a gente analisou, isso é dever dos Eternos no filme também. Pode considerar como retcon número 2 por aqui. E quanto a proteger a máquina, uma explicação segue pra gente. O conjunto de habilidades dos Eternos incluem a completa fragmentação e reconstrução molecular, como por exemplo o teletransporte. Fazer isso a longas distâncias requer um esforço enorme. A máquina suplementa a estabilidade com sua rede, formando um sistema de fios subdimensionais entrelaçando o planeta. E isso é algo totalmente novo pra gente, uma vez que a maioria dos Eternos tinha a capacidade de voar ou então se locomoviam através de jatos, por exemplo. Se isso vai ser importante no filme, a gente ainda não sabe, mas vamos continuar.
Ícaro se recorda de como morreu, de como todos os Eternos morreram e ele sente tudo novamente. Mas respira fundo e se lança sua tarefa à frente. Ele voa para o futuro sem medo ou arrependimento. Ele sempre foi uma flecha viva. Ele é um Eterno, ele sempre foi. E ele está na exclusão, selada entre 6 moléculas artificiais escondidas abaixo do Polo Sul. E aí, terceiro retcon por aqui. A base dos Eternos na Antártida se tornou a exclusão. E Olímpia voltou a se situar na Grécia. E na próxima página o sistema diz: Ícaris, após um mau funcionamento terminal, solicitamos testes completos. Comece com os feixes e então... Não, eu sou um Eterno e continuo não tendo tempo para perder com isso. E o sistema completa. Seguindo, matriz de personalidade intacta. Rispidez dentro das leituras prévias. E Ícaris diz: é você que não é tão falante assim. Isso lembra demais a HQ de 2006. E Ícaris pergunta: quem mais está vivo? E a voz misteriosa diz: outros usariam eufemismos como desperto ao invés de vivo. Mas flechas não são nada senão diretas. A voz do sistema completa: você foi o último a morrer. Você é o último a retornar. Todos estão vivos. Zuras deseja lhe falar. E Ícaris diz: todos estão tão falantes hoje em dia. Quando poderei bater em alguma coisa? Passe para ele. E Zuras diz: bem-vindo de volta. Os Eternos têm um único pensamento. Ela deve ser libertada. E você está na exclusão. Faça as honras. E a voz misteriosa novamente completa: único pensamento. Zuras está dizendo que o sistema político dos Eternos chegou a uma decisão. E quando uma decisão é tomada, todas as decisões são escondidas por trás destes melindres. Mas Ícaris não se interessa por eufemismos. O que vier a acontecer será culpa sua, diz Ícaris. E Zuras rebate: muitas coisas são culpa minha. Eu sou o Eterno Primordial. É meu trabalho que as coisas sejam culpa minha, assim como o seu trabalho é fazer as coisas. E aí a gente corta para o núcleo da exclusão. Em um período de tempo longo o suficiente, todo mundo comete erros. O período de tempo de um Eterno é tão longo quanto pode ser. A maioria dos erros são apenas passageiros. Um Eterno tem a memória apagada e reassume sua posição na máquina. Algumas vezes, os erros são grandes o bastante para fazer com que todos considerem o próprio Eterno como um erro. E aí, eles são excluídos. O excluído U foi o primeiro. Ele achou que a melhor maneira de cumprir os preceitos dos Eternos fosse limpar a Terra de tudo que não fosse eterno. Então, dá a entender que este Eterno existiu e que ele foi para a exclusão. Mas enfim, voltando, ao longo das eras, mais Eternos foram excluídos por erros imperdoáveis. Desde autoendeusamento apocalíptico até a paternidade de uma criatura que matou metade da galáxia com um único estalar de dedos. Os pecados da excluída SP são os mais recentes. E Ícaris diz: você está livre. E aí, pausa no Tecnorama. Tá difícil. Paternidade de uma criatura que matou metade da galáxia tem nome: Alars, filho de Cronos, pai de Thanos. Mas o mais estranho aqui é que Alars não é um Eterno como Ícaris, já que a linhagem dele é totalmente diferente. Ou seja, Alars não tem como estar na exclusão. Por enquanto, sem retcon, mas lembre-se, no futuro, algo pode rolar por aqui com o pai de Thanos, que continua morto lá em Thanos Volume 2, número 2, de 2016. Na próxima página, temos Sprite na exclusão. Sprite, eles têm um único pensamento. Você foi restituído ao seu último backup seguro. Você não é mais uma excluída. E ela diz: pela ausência de abraços, suponho que você não tem exatamente o mesmo pensamento que o pensamento único.
E Icarus diz: você sabe que eu não sou de abraçar. E o que eu acredito não importa. E Sprite já demonstra o que vem por aí. Então você não vai bancar o rebelde e vai me impedir de sair livre daqui? Ah, tarde demais. De qualquer maneira, tchau. E a Sprite revela o seu poder como será no filme também, criando duplicatas de si mesma. E diz: vamos lá, a gente faz isso desde sempre, eu tô livre, você tem que me pegar. E Zurus lá de longe se conecta com o Icarus. Algum problema por aí? Nada inesperado, Zurus. Você deixou o Sprite sair em liberdade? Espere pelo caos. Mas aí o sistema interrompe. Feixes estão operacionais. Os campos de ilusão da unidade Sprite também operam. Uau, brutal, Icarus. Nada preocupado em me machucar. Nós somos quase indestrutíveis. Você aguenta um pouquinho de raio de energia na cara? Pare, não entre. Máquina, me direcione para onde quer que ela tenha ido. Seja quais forem os seus planos, eu vou impedi-la. E Sprite vai parar lá em Nova York, em cima de um carro, e ela diz: uau, olha só o que eles fizeram. É simplesmente maravilhoso. Este é o backup antigo da Sprite, que continua. Eles eram só uns macacos engraçados e agora eles têm essas coisas brilhantes. Eu amei isso. Mas aí ela se dá conta e pergunta: o que foi que eu fiz? E Icarus dá a real. Você ficou entediada de seu posto de criança eterna e você quase nos destruiu. Quase destruiu a máquina tentando se libertar dela. Isso é a HQ de Neil Gaiman lá de 2006, onde Sprite apagou das mentes dos Eternos toda a sua história. Para saber mais sobre isso, card aqui em cima, porque você sabe, o Tecnorama já contou esta HQ na íntegra também. Mas ela fica desolada. Isso é horrível, isso não parece o tipo de coisa que eu faria. Eu devo ter ficado muito entediada. E aí tem essa voz aqui. Então, vocês vão surtar de novo? Homem de Ferro chega. Tony Stark, o último que viu Icarus vivo. O Eterno estava morrendo numa pilha de corpos depois de terem descoberto que mais do que o grandioso propósito que sentiam em cada célula, eles não passavam de uma tampa para uma placa de Petri. A placa de Petri nada mais é que a placa que cientistas usam para a cultura de micro-organismos. E os celestiais não se importavam com os Eternos, só com os humanos. Suas eras de sacrifício foram por nada. Sua programação não poderia aceitar isso. E então sua sociedade implodiu. Sangue e morte. Vingadores Volume 8, como a gente bem sabe. E Icarus responde: não, Homem de Ferro, nós estamos nos sentindo bem melhor. E a voz misteriosa diz: eu venho observando Icarus por 1 milhão de anos, e eu ainda não tenho certeza se ele é muito seco, completamente ignorante ou ambos. Sério, e chegando nesta fala, até parece que temos um druid falando aqui. Mas será que é ele? Bom, Homem de Ferro completa: avisa Cersei que ela deveria me ligar. Já faz um tempo. E eu tenho um buraco na minha agenda para salvar o mundo. Mas Sprite interrompe: ah não, Cersei vem colecionando humanos de novo. E Homem de Ferro diz: eu não sou colecionável não. E eu não vou defender a minha masculinidade para... Icarus, quem que é essa daqui? Ela é Sprite. Nós tivemos um reboot completo dos Eternos. E muitos aproveitaram para mudar a aparência. Isso é comum entre a gente. Mas Tony desconfia. Bom, eu nunca vi isso antes. E Icarus diz: não, você não viu, mas é comum. A cada 20 ou 25 mil anos, mais ou menos. Sensacional essa. Mas de repente, dor de barriga nos Eternos. Não é dor de barriga não. Apesar de parecer, né? Eu acho que esse quadro aqui não foi bem desenhado, não. O sistema diz: excesso deviante. E Homem de Ferro pergunta: você disse que estava bem? Tem algum problema por aqui? Sim, não. Apenas assuntos dos Eternos. É uma das coisas com as quais lidamos. Entendo. Eternos são eternos. Vocês nunca mudam, né, caras? E Sprite diz: aquilo foi uma piada? E Icarus completa: sim, é da natureza do Homem de Ferro fazer piadas. Uau, um homem feito de ferro. Não, Sprite, ele é um humano com um traje tecnológico.
Há muito desses seres com nomes que possuem alguma relação com coisas da natureza. Homem de Ferro, Homem-Aranha, eles não são essas coisas mais do que eu sou o Ícaro mitológico. Você deve ter sentido falta disso. Humanos continuam nos confundindo com deuses por algum motivo. Isso irrita muitíssimo os deuses. E aí Sprite dá uma na cara da gente. Humanos são tão unilaterais, isso nunca deixa de ser estranho. Voltar com aquele misto de coisas que você simplesmente sabe, coisas que de fato se lembra e tentar se atualizar de tudo desde o seu backup, é simplesmente esquisito. Pelo menos eu sei como isso funciona. E a voz misteriosa diz: o terceiro preceito, corrigir os excessos deviantes. Os deviantes são o povo mutável. Cada um deles é uma espécie por si só, mas estatisticamente falando, o peso médio de um deviante é de aproximadamente entre 40 e 60 quilos. E eles têm o comportamento de um bichinho de estimação, mas algumas vezes não. E aí a gente vê esse monstrengo aqui no esgoto de Nova York com um fotógrafo em apuros. Com Icarus, isso seria uma luta. Com Sprite, seria um jogo. Para ambos, é simplesmente o que fizeram por 1 milhão de anos. Quando os deviantes se desviam, os eternos corrigem. Você já viu Gremlins? Sim, o planeta Terra já viu Gremlins. A Terra já viu de tudo. Admito, é estranho estar admitindo. Normalmente sou mais agourento e silencioso. Onde eu tava? Sim, deviantes são basicamente moguais. Ocasionalmente eles geram um Gremlin que faz coisas horríveis por motivos horríveis que só fazem sentido para eles. Então sim, deviantes podem ser monstros. Eu não seria tão precipitado em julgar. Sim, é um defeito horrível em uma espécie, mas um deviante provavelmente mencionaria que vocês geram serial killers. Eis uma boa pergunta. Como que os piores de nós definem uma espécie? Talvez encontremos uma resposta, mas estamos tentando encontrar há mais tempo do que você possa imaginar. Já vi batalhas como essa várias e várias vezes. O que diferencia uma da outra? Só o tamanho da papelada quando ela acaba. E Sprite diz: o oficial me disse algo sobre eu ser jovem demais para estar bancando a heroína. Então eu desapareci. Preciso de uma identidade. Aparentemente estão levando o pobre homem em um tipo de van de cura. Bom, essa é uma boa ideia. Chega da gente perambular no mato até encontrar uma senhora que saiba bastante sobre ervas que curam. Ervas em uma van. Ervas que vêm até você. E assim, essa fala é genial. Mas bom, Icarus diz que o deviante parece estar tentando aumentar o seu tempo de vida se alimentando da matéria cerebral humana. Nossa, mas quem pensaria numa coisa dessa? Diz Sprite. Os humanos têm todo um gênero de monstros que fazem exatamente isso. Há alguns seriados de TV bem populares também. Uau, esses humanos, isso é fascinante. Aliás, o que são seriados de TV? Então, este backup não faz ideia do que ela foi capaz de fazer. E a voz diz: Icarus está atormentado. Eles acabaram de descobrir que a utilidade que os celestiais tinham para eles simplesmente acabou. Eles não têm propósito nenhum. E ainda assim, nada mudou. E então a gente é transportado para Olímpia através de um portal hexagonal. WandaVision Feelings por aqui. A Marvel pode estar padronizando portais neste formato também nas HQs? Eu acho que não, mas enfim, isso é totalmente novo nos Eternos. E a própria Olímpia é um redesign também, então considere como mais um retcon. Apesar da gente estar na Grécia, Mediterrâneo, as estruturas têm muito de arquitetura oriental por aqui. Icarus diz para Sprite: seja respeitosa. Eu não sou respeitosa, eu nunca fui respeitosa. Quais são as chances de eu negar a minha própria natureza justo agora? Medo, sempre há um medo em mim. E Icarus: ei Fastos, tá bonitão? E Fastos diz: Icarus é o Zuras. Ele está morto. E Icarus pergunta: qual foi a arma do crime? 5 dedos apertando seu crânio, um enorme poder.
Deve ter ocorrido logo depois que ele te disse para libertar essa pequena aqui. Quem quer que seja, chegou via rede da máquina e então escapou quando terminou. Identidade mascarada ou perdida pra gente. Mas Sprite completa. Usaram a rede de deslocamento, então ele teria que ser um Eterno. E agora? Nós esperamos, diz uma voz. E a outra voz misteriosa diz: como se explica isso aqui? Tente isso. Se Icaris é uma flecha, Druig é uma cobra. E fica claro que o interlocutor da HQ não é o Druig. E sim, já veio na minha cabeça ela ou ele. Não dá pra saber ainda. Nos filmes será ela. Nas HQs, por enquanto, é ele, a Jaque. Só que a gente ainda não pode dar 100% aqui. E Druig diz: a máquina não tem uma fila de Eternos para ressuscitar. Muito em breve, Zuras estará de volta e nos contará quem o assassinou. De qualquer maneira, não deveríamos tomar mais nenhuma decisão até que o próprio Eterno Primordial tenha retornado. Icaris pergunta: há um assassino de Eternos à solta e você diz pra gente esperar? Era de se esperar que um ser eterno pudesse te ensinar a paciência, mas de algum jeito isso nunca acontece. Mas Icaris retruca: era de se esperar que eu quebrar seu nariz ficasse entediante, mas de alguma forma isso nunca acontece. Ainda assim, deveríamos voltar com a pequena para exclusão por enquanto. Ela é, afinal de contas, a principal suspeita. Espera, por quê? E Icaris dá a real. Zuras te assassinou quando você assassinou a todos nós. Mais de HQ de New Gaiman por aqui. E Sprite diz: tá, isso faz sentido, mas essas não são as mãos esmagadoras de cabeças que vocês procuram. Não, mas aquele que a libertou tem bastante orgulho do poder que tem, além de pouco raciocínio. Uma natureza que é facilmente manipulada, uma arma apropriada, mas nisso Icaris dá uma cabeçada em Druig. Você me conhece há 1 milhão de anos. Você achou que tinha sido uma ameaça vazia o que eu disse há 30 segundos atrás? Icaris então parte com Sprite que pergunta: você não acha que eu seja responsável? Eu sei que você não é. Se for, temos então problemas piores do que um simples assassinato. Assassinos são um problema temporário. Máquina, você tem algum traço de deslocamento? Sim, há uma distorção. Alguém desconhecido para mim viajou pela rede. Sprite pergunta: então, para onde essa misteriosa distorção foi? E aí, meus caros, eles são transportados para Titanos, a capital caída dos Eternos. E aqui você não pode se confundir. Esta é a cidade onde Cronos fez seu experimento fracassado que bombardeou os Eternos com energia irradiada. Tenha cuidado, diz Icaris. Eu preferiria que você não estivesse aqui. Se me abandonar, eu acabo voltando para a exclusão. Eu preciso limpar meu nome. Além disso, mais cedo com o Deviante, trabalhamos muito bem juntos. Haverá tempo para sentimentalismos quando tivermos atravessado este inferno. E a voz enigmática volta em cena. Titanos foi a primeira cidade dos Eternos. Todos os Eternos ecoam nos mitos humanos em estranhos paralelos. É fácil encontrar equivalentes de Titanos. A cidade dos Ecos. Prometeu roubando o fogo dos deuses. A arrogância da Torre de Babel. Um Eterno chamado Cronos tentou dominar o tempo. Ele foi bem sucedido e deu à luz a um deus cósmico. No processo, ele quase destruiu a máquina. E por extensão, a mim. A explosão inicial matou todos os Eternos antes que pudessem estabilizá-la. Ela matou todos eles muitas vezes mais. Há Eternos que duvidam dessa estabilidade, acham que a ferida é mortal, que as distorções temporais aqui irão se avolumar pelos próximos milhares de anos e me destruir. O tempo é fraco aqui. Futuro, passado, repetições e prévias, tudo misturado. O tempo é forte aqui, em grandes e dilacerantes redemoinhos, e com tempo suficiente, tudo se transforma em tragédia. Icaris diz: quem quer que seja, teria que ser louco para ficar aqui. Ei, olha! Um portal se abre. Icaris vê a si mesmo olhando para um túmulo. Toby Robson,
morto aos 13 anos e ele mesmo diz: eu sinto muito, eu falhei. E Sprite diz: putz, isso é muito triste, é alguém que você conhecia? E para o nosso espanto, Icarus diz: não é um evento que já aconteceu, eu não conheço este garoto, mas eu garanto, ele vai viver. Não adianta nem procurar. Toby Robson é algo inédito nos quadrinhos da Marvel. Então temos algo bem interessante para essa história. Mais uma voz ecoa, mais blasfêmias dos Eternos. Uma afronta contra o universo. Tudo o que vive deve morrer. Quando eu tiver acabado, haverá apenas uma única coisa que é eterna. E a voz misteriosa volta para dizer: e o que descreve melhor este daqui? Não uma flecha como Icarus, nem uma cobra como Druig. Thanos sabe exatamente quem ele é. E Thanos diz: haverá apenas uma coisa que é eterna, a morte. E aí, meus caros, pode chorar, pode derramar essa lágrima aí, porque esse final é sensacional. Esta surpresa que eu não esperava, eu acho que muito menos você, é de pirar a cabeça. Então agora que o primeiro número acabou, algumas coisas para você se ligar. A última aparição de Thanos nas HQs foi em Guardiões da Galáxia número 6 de 2019 e mais recentemente ele deu as caras em Thor número 6 de 2020, onde Thor viu os heróis transformados em zumbis enquanto Thanos empunhava as joias do infinito cravadas na própria Mjolnir. Bizarro? Sim, mas era um sonho, claro. Mas me diz, seria muito massa se isso rolasse no futuro, diz aí. Mas Thanos está de volta nas HQs e justo em Eternos. Então eu acho que podemos ter algumas pistas aqui. A Marvel não ia fazer um cameo à toa neste momento. Principalmente nesse primeiro número, onde fica claro mais uma vez que o retcon dos Eternos é forte aqui e acontece em vários pontos. Ou seja, tornar Thanos um Eterno de primeira geração parece bem plausível. Eu já tinha falado sobre isso também, é só você acessar o card aqui em cima. Mas lembre-se, Zuras, ao que tudo indica, foi morto por ele. Poderia Thanos ser um Prime Eternal num daqueles retcons que a gente não espera? De fato, é algo de especial que teria que ser revelado nesse futuro da HQ. Mas tem um problema aqui. A gente teria que mudar o fator de nascimento de Thanos. Então não se estranhe se você ver isso nas HQs ou até mesmo no filme dos Eternos. Na boa, não é à toa que ele aparece já neste primeiro número. Escrita por Kieron Gillen e com traços de... como chama esse cara? Esad Ribic, caramba, eu não estudei, é sérvio isso? Eu acho que é sérvio, croata, Esad Ribic, não sei, cara. Bom, se você é fã de Eternos, e gostou dessa prévia, mesmo com todo esse retcon no nosso lombo, bom, eu acho que dá pra iniciar uma HQ bem legal por esse número. Mas me diz, o que você achou? Deixa aí nos comentários e ative as notificações, porque este é só o primeiro número. Quando o segundo for lançado, eu vou trazer na íntegra pra vocês também. E é isso, meus caros, para você ficar ainda mais familiarizado com Os Eternos, essa HQ promete ligações com pontos fortes do filme. E vai rolar mais teorias dos Eternos por aqui, já que este é o maior canal em língua portuguesa e quiçá mundial com conteúdo sobre eles. A gente vai a fundo por aqui. E relaxa que eu não esqueci do que eu prometi não. Tem vídeos de Sprite vindo por aí, ela sendo canalizadora da Unimente, tem os perfis dos Celestiais e muito mais chegando em breve, só aqui, no Tecnorama, a teoria dos heróis. E eu fico por aqui,
Um abraço, até mais.